Uma série é uma continuação de algo, né? Então nós já sabemos disso. Então eu quero que você primeiro curva a sua cabeça. Vamos orar mais uma vez, assim, assentado como você está. Vamos orar mais uma vez e pedir para que o Espírito Santo continue movendo aos nossos corações. Pai, nós te agradecemos por mais uma vez aqui. Nós te agradecemos, meu Deus, por essa igreja estar cheia. Te agradecemos, meu Deus, pelas pessoas que estão aqui. Por aqueles que também não tiveram a oportunidade de estar aqui por N motivos. Queremos te pedir, Deus, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, que o Senhor possa falar e continuar, meu Deus, falando não somente esse sábado, mas amanhã e durante a semana, e quando nós voltarmos aqui, que o Senhor continue ministrando e transformando as nossas vidas, porque nós entendemos a importância do teu corpo, nós entendemos a importância de estarmos aqui juntos contigo. Amém. No nome de Jesus, amém. Amém. Abra sua Bíblia em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esse é o texto base que o pastor deixou para o segundo dia da série. E fala bem assim: se você achou, diga People's Church. Se você não achou, diga misericórdia. Vou dar mais uns 10 segundos para você achar aí. Enquanto... tem ali também. Enquanto isso, quero dizer que você é muito bem-vindo para estar aqui na nossa oração de terça-feira. Tem sido uma bênção, Deus tem respondido orações. Semana passada foi fire, realmente foi muito, muito bom. Olha lá, balançando a cabeça ali, porque você vê a galera balançando a cabeça e foi bom mesmo. Então, se você não veio, você perdeu. Então, 7h30 eu te espero aqui, amém? Então, vamos lá. Logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, esse é o texto básico qual o pastor nos entregou e falou para a gente seguir, dar continuidade. E hoje nós iremos falar sobre Fake ID. Não sei se alguém aí já vivenciou, já conhecia alguém que tem um Fake ID. Eu estou vendo algumas pessoas rindo. Aqui, infelizmente, é muito comum, mas Fake ID é algo normal. Normal, entre aspas, né? Mas é muito comum, principalmente aqui na Irlanda. E muitas pessoas têm uma identidade falsa. Eu já vi, eu trabalhei numa empresa, eu não estou mais nessa empresa, não é a empresa que eu trabalho. Eu já trabalhei numa empresa que os caras chegaram, eu tinha o meu Safe Pass, tudo certinho, mas pessoas que não tinham, usavam o Safe Pass de outras pessoas e quando tu ia ver, o nome da pessoa não tinha nada a ver, o cara tinha 20 anos de idade, no ID dele ele tava com 50 anos de idade, não tá batendo isso, não faz sentido. Então, isso acontecia muito. Mas antes de eu continuar e falar um pouco mais sobre esse versículo, a gente precisa entender o contexto desse versículo. A gente não pode pegar simplesmente um versículo isolado e a gente começar a ler e interpretar ele da maneira que a gente quer. A gente tem que pegar, meu pai me ensinou sempre uma coisa, quando você lê um capítulo, você vai ler um versículo ali para pregar. Você lê sempre pelo menos um capítulo anterior e o capítulo depois, e obviamente o capítulo daquele versículo. Pelo menos para você se situar, entender a história. Daí você começa a pensar em estruturar uma pregação, uma palavra. Então, nós precisamos entender o que estava acontecendo ali. Então, se a gente for olhar lá no capítulo 2 de Gálatas, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o seu ministério, sobre o ministério de Pedro. Ele fala que o ministério dele era de pregar aos gentios. E hoje, com esse, nós falamos já sobre Paulo. E querendo ou não, você acredite ou não, foi a minha esposa que falou, mas nós não combinamos sobre falar sobre Paulo. E ela falou ainda sobre Atos 9, e eu vou citar aqui também Atos 10. Então é continuidade, eu acredito que tem Deus nesse negócio, amém? Amém. Então Paulo fala sobre o seu ministério e o ministério de Pedro. Ele conta como ele foi chamado para ministrar aos gentios. E aí quando a gente vai lá no versículo 11, ele fala bem assim, até o 16, ele fala, se talvez na sua Bíblia, não em todas as Bíblias, mas talvez na sua Bíblia, a maioria delas tem aí o título, né, desse versículo aí que começa lá, assim, Paulo repreende Pedro.
Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque havia se tornado repreensível. Quando Pedro, Cefas, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, Pedro estava comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Então, ali, Pedro estava comendo com alguns gentios, alguns cristãos gentios, e Pedro estava tranquilo com esses caras. Mas, de repente, Tiago chega de Jerusalém com alguns judeus, com alguns cristãos judeus, pessoas que seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, mas que ainda eram, né, circuncisos. E então, quando Pedro vê eles chegando, Pedro já se afasta dos gentios. Pedro se afasta da mesa dos gentios. Vamos dar continuidade. E quando, porém, vi que não procediam, aí também os demais judeus fizeram hipócritas juntamente com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela hipocrisia deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, eu disse a Pedro, na presença de todos. Então Paulo chegou e repreendeu Pedro na frente de todo mundo. Se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então Pedro estava ali, Pedro já tinha vivido tudo que a gente já sabe, ele já tinha sido encontrado por Jesus, ele já tinha cortado a orelha de Malco, ele já tinha falado para Jesus que não ia negar ele já tinha feito diversas coisas, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, aqui a igreja já tinha começado, já está muito tempo depois. E Pedro tem uma atitude dessa. Tem alguém traduzindo? Ó, eu vou poder falar rápido hoje. Amém? Tem não? Então, Pedro, ele é repreendido por Paulo. Ele é repreendido por Paulo e Paulo ele faz uma repreensão muito séria a Pedro e àqueles que estavam com Pedro, porque olha só o mau exemplo que Pedro estava dando. Quando ele se levanta, outros se levantam junto com ele e se afastam dos gentios. E aí quando a gente olha sobre o que Pedro estava pensando, Jesus não fez acepção de Pedro por ser uma pessoa extremamente impulsiva. Jesus não fez acepção de Pedro por ser uma pessoa estourada, uma pessoa que não era contínua naquilo que fazia. Mas mesmo assim, Pedro começou a fazer acepção de pessoas. Isso demonstra com que Pedro estava contra o verdadeiro evangelho. E a gente às vezes se espanta com isso e fala, nossa, mas será? Porque o verdadeiro evangelho ele não faz acepção de pessoas. Então Pedro começa a fazer acepção de pessoas. Então é interessante que dessa maneira que Pedro está, é como se ele estivesse deferindo um golpe contra o evangelho. E é engraçado porque quando a gente vê lá em João 8, se eu não me engano, 18, Pedro ele defere um golpe contra um soldado, que é prender Jesus. Então ele estava em defesa ele pega uma espada em defesa do evangelho, que é o próprio Jesus, ele ataca um soldado. Mas nesse momento Pedro está atacando agora o próprio evangelho. Então Pedro, ele é como se Jesus estivesse ali fisicamente, é como se Pedro estivesse literalmente acertando a Jesus. Porque esse golpe de fazer essa acepção de pessoas não tem nada a ver com o verdadeiro evangelho. Então Pedro, ele é repreendido por Paulo. E porque fazer acepção de pessoas é tentar matar o evangelho. Mas preste atenção, eu sei o que isso tem a ver com fake ID, mas continue prestando atenção. Então Pedro, ele está contra o evangelho nesse momento. E por isso que ele é repreendido por Paulo. Então na semana passada falamos sobre aquilo que os olhos fixam, o coração ele o quê? Imita. Nós falamos sobre 2 Coríntios 3:18.
E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Logo, quando contemplamos a glória e a imagem de Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. É verdade? É verdade? E você percebe que quando nós começamos a contemplar certos tipos de atitudes, nós nos tornamos como essas pessoas. Foi isso que o Juliano falou na semana passada. Você percebe que Pedro tem uma atitude e aqueles que estavam com ele têm a mesma atitude que ele. Porque eles estavam contemplando e estavam fora daquilo que eles deveriam estar, do verdadeiro evangelho. E algumas pessoas, elas estão focando no lugar errado. Nós falamos isso ontem no Connect, na quarta-feira no Connect, e falamos também na semana passada. E são 3 pontos aqui: focar nas feridas, focar no passado e focar nos padrões do mundo. E eu quero discorrer com vocês e falar sobre cada um desses pontos, para dar continuidade. Então, primeiro vamos falar das feridas. Talvez Pedro e os judeus, eles carregavam uma mágoa dos gentios. Porque os judeus, eles sofreram muito na mão dos gentios. Eles sofreram pelo povo da Babilônia, eles sofreram bastante na mão de diversos outros reinados. E os judeus estavam, naquele tempo atual, eles estavam sofrendo nas mãos do Império Romano. Então aqui existe uma ferida aberta no povo. Existe uma ferida aberta nesse povo. Mas se nós começarmos a entender isso, nós podemos trazer isso para a nossa vida. E não é à toa que eles tinham também os zelotes, que significa, os zelosos da lei de Deus. Então eles faziam tudo para proteger a lei de Deus e eles matavam o que for, eles iam se opor contra o Império Romano e contra qualquer outro império, ou contra qualquer outro reinado. Então a gente começa a analisar que existe uma ferida aberta aqui. A segunda coisa, antes de eu falar a segunda coisa, precisamos pensar quantos de nós não tratamos ou tratamos as pessoas de forma ríspida por conta de traumas. Quantos de nós tratamos os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos, amigos, de uma maneira áspera ou de uma forma, ríspida por conta de traumas? E às vezes a gente acha que é besteira. Mas existe uma ferida aí que precisa ser curada. E o Senhor te trouxe essa noite para que essas feridas sejam curadas. Mas não é simplesmente nessa noite ou vai ser um passe de mágica que você pode ser curado de muitas coisas. Nós acreditamos, somos uma igreja que acredita no poder da oração. Somos continuistas, acreditamos que os dons ainda continuam, nós acreditamos nisso fielmente. E respeitamos a opinião de cada pessoa com que não acreditam nisso. Mas não é um passe apenas de mágica, existem coisas que são um processo e nós precisamos contemplar a presença de Deus, como diz lá em 2 Coríntios. Porque fala com o nosso rosto descoberto. Quando nós estamos com o nosso rosto descoberto, nós conseguimos contemplar visivelmente a presença de Deus. E nós precisamos entender isso. A segunda coisa é o passado. Pedro estava focando em algo que não existia mais, pois Cristo se entregou não só pelos judeus, Cristo se entregou por todos aqueles que crescem nele. E por que Pedro estava preso no passado? Porque muitas das vezes, muitos de nós não deixamos com que Deus mude o nosso presente e faça com que a gente continue tendo uma constante mudança durante os nossos dias, pois estamos presos no passado. Acreditamos que o tempo bom já foi e agora nunca mais viveremos o que já vivemos antes.
Muitos de nós estamos presos no passado, muitas pessoas estão presas no Brasil ainda. Muitas pessoas estão presas no Brasil e outras pessoas que vão para o Brasil estão presas aqui e ficam sempre nessa. Sempre tem, sabe, uma pessoa sempre saudosa demais que sempre tem algo melhor que aconteceu e ela não vai conseguir viver isso de novo. E uma coisa interessante, existem pessoas, e essas pessoas, elas foram nascidas antes de 2000. E aí elas pegam e falam, os tempos antes eram muito melhores. A vida antes era muito melhor. Era muito melhor. Agora essa geração é Nutella. E às vezes eu ficava incomodado, porque, acredite ou não, eu sou de 2000, tá? Apesar do meu bigode aqui, que eu errei o meu cavanhaque hoje. Tava morrendo de medo da Lara brigar comigo. Mas pelo menos o bigode eu não posso errar. Se errar fica ruim demais. Se você está achando ruim agora, sem o bigode fica muito ruim. Mas minha mulher que tem que me achar bonito. Então, com todo respeito, a opinião de vocês. Brincadeiras à parte, eu comecei a ficar... Eu ficava sempre, tentando meio que proteger e às vezes, esse povo é Nutella mesmo e tal. Eu comecei a falar, velho, o que eu tô falando? É a minha geração e eu não aceito as pessoas ficarem falando sobre isso. Pode falar mal da minha geração, pode falar que é Nutella, pode falar que é isso ou aquilo, mas eu ainda acredito nessa geração. Eu acredito que essa geração vai viver um evangelho que é louco por Jesus, que vão pregar nas ruas, que não vão parar. Isso é um evangelho que ele não para. Não para por qualquer coisa. Eu acredito nesse evangelho. Eu acredito num povo que, por mais que você ache que é Nutella ou não, eu estou vendo esses jovens no meio de pub, no meio de um monte de coisa, salvando pessoas. Que é esse evangelho Nutella. Eu acredito que esses Nutellas estão dispostos a serem presos se necessário. Amém. Mas os cristãos de antigamente eram de tal forma. Não. Eu não fico contra a minha geração. Essa geração, sim, geração Z. Pode rir. É assim mesmo. Porque imagina se eu sou uma pessoa saudosa e só fica... E eu nem estava lá no passado, né? Mas eu pelo menos queria ter visto o Brasil campeão. Era pelo menos isso que eu queria ter visto. Eu estava com 2 anos. Espero que ano que vem, amém? Um milagre muito grande. Aí vocês dão glória agora. A partir de agora, vocês vão me ajudar. Porque para isso vocês estão dando glória, vamos para o resto aqui. Então, Pedro, ele estava preso no passado. E outra coisa que nós vemos aqui no verso 12, ele fala assim, de fato, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Então, antes de chegar a quem? Antes de chegar a quem? Tiago e os seus brothers. Então, antes de chegar a Tiago, ele estava comendo com os gentios. Quando, porém, chegaram, começou a afastar-se e, por fim, separou-se, temendo os da circuncisão. Pedro se afasta. Ou seja, a terceira coisa é os padrões do mundo. Então, se muitas das vezes nós nos comportamos de acordo com o que o mundo nos dita. Então, nós temos vergonha do evangelho, nós temos vergonha, nós nos padronizamos de acordo com o mundo. E nos afastamos e nos envergonhamos daquilo que não era para ter vergonha. Não era para Pedro ter vergonha de estar sentado com os gentios, porque olha só que coisa maluca. O Jesus a qual ele estava pregando sentava nas mesas com os gentios, sentava na mesa com as prostitutas, sentava na mesa com os maiores pecadores, com os coletores de impostos. Jesus sentava a essa mesa. A diferença é que Jesus não era corrompido por essa mesa, mas ele influenciava essa mesa. Então Pedro, ele vivenciou isso com Jesus. Ele vivenciou aquela festa que foi dentro da casa de Mateus. Mateus, um coletor de impostos. E por que Pedro agora se afasta daquilo que ele aprendeu com seu mestre? Porque ele estava se padronizando de acordo com o mundo.
E quantos de nós não estamos nos padronizando de acordo com o mundo? Nós temos vergonha do Evangelho. Aqui dentro nós cantamos, o Coliseu não parou, a igreja. E aí a gente canta e a gente fala, nada vai parar a igreja. É a igreja do Senhor e vai. Aí o Daniel olha para mim, vai no chimbal, aí faz... Aí você levanta a mãozinha e pá. Você fala, oh meu Deus, aí chega lá fora você fica com vergonha. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Qual o tipo do evangelho que nós estamos vivendo? Quantos de nós nos deixamos ser moldados e nos preocupamos com a aceitação social? Isso faz com que venhamos nos envergonhar do evangelho. E não podemos ter vergonha do evangelho. Nós estamos em defesa do evangelho. Aleluia. Nós somos soldados dos céus. Amém. Acredite ou não, você é um soldado. Então, o interessante é que essa não foi eu peguei a Bíblia dela, para vocês terem certeza, está até marcada a Bíblia dela, em Atos 10, Atos 9 no caso, né? E ficou fácil para mim, por isso que eu já peguei aqui, ó. Essa não é a primeira vez que Pedro nega e faz algo desse tipo. Não é a primeira vez que Pedro faz isso. Se nós formos para Atos 10, nós veremos isso. Porque em Atos 10 conta a história de um centurião chamado Cornélio. Esse centurião chamado Cornélio, ele tinha em volta de 100 homens, por volta de 100 homens que obedeciam a esse homem, ou seja, era um homem muito influente. E daí vem um novo centurião, de centura, se eu não me engano, que vem de 100. Então é por isso que é um centurião, ele tinha por volta de 100 homens que ouviam a sua voz e obedeciam a ele. E esse homem era um homem extremamente religioso, um homem extremamente devoto a Deus, um homem extremamente, que dava esmola aos pobres. Então esse homem estava orando e ele tem uma visão. Esse homem ele tem uma visão de um homem de branco chegando nele e falando para ele, olha, não fique com medo, mas deixa eu te dizer, as suas esmolas e as suas orações, elas subiram diante de Deus. E aí esse Cornélio, ele pega, e ele fica com medo. Então, esse homem de branco pega e fala para ele que era para ele mandar alguns soldados para encontrar Simão, por sobrenome Pedro. E então esse homem chama 3 dos seus soldados e envia eles. E no dia seguinte, está Pedro na sacada dele, orando. E aí Pedro começa a orar e aí ele fica com muita fome. E aí ele pede para fazerem algo para ele comer. Enquanto ele espera para comer, ele cai em êxtase e ele, começa a ter também uma visão. E ele começa a ver uma visão de uma tenda descendo dos céus e cobrindo ali o local que ele estava, com 4 estacas. E aí ele vê alguns animais que eram impuros para um judeu comer. E aí ele pega e fala, que é isso? O que está acontecendo? Então, uma voz pega e sai e fala, olha, pega esses animais, mate e o coma. E ele fala, eu não vou comer porque eu não posso comer e nunca comi um animal dessa forma. Esse animal é impuro. E a voz volta para ele e fala, não chame de impuro aquilo que eu chamei de puro. Não chame de impuro aquilo que eu chamei de puro. E então aquela voz pega e fala para ele que ele precisa seguir 3 homens que iriam bater na sua casa e precisava ir com eles. Então esses homens chegam e ele desce e ele vai com esses homens até a casa de Cornélio. Então ele chegando na casa de Cornélio, mesmo depois de toda a visão e sem entender ainda a visão, ele só recebeu a visão e entendeu que ele precisava ir com esses 3 soldados, porque ele viu os 3 soldados e eles chegaram. E aí quando nós olhamos lá no verso 28, Pedro, capítulo 10 de Atos, verso 28,
Pedro fala assim, a quem dirigiu dizendo, vocês sabem bem que um judeu está proibido de se juntar a um gentio ou de entrar na casa dele. Mas Deus me mostrou que não devo considerar ninguém impuro ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. E agora eu pergunto, por que motivo vocês mandaram me chamar? Então Pedro chega na casa de Cornélio sem entender ainda o que está acontecendo. E então, somente quando Cornélio vai e conta a história para ele, lá nos versos 34 até o 48, que ele entende. Sabe o que eu consigo perceber com isso? É que naquele momento, Pedro estava perdido mais uma vez. A primeira vez, ele estava perdido no que era a identidade do verdadeiro evangelho. Ele estava perdido na identidade do evangelho, porque ele já tinha visto Jesus sentar à mesa com os gentios, mas ele não estava entendendo ainda. Ele não estava entendendo ainda. E o interessante é que quando ele pega e fala, lá no 34, ele diz, então Pedro começou a falar e ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. E pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Esse não é o Senhor dos judeus, esse não é o Senhor dos brasileiros, esse não é o Senhor dos irlandeses, esse não é o Senhor apenas dos espanhóis, esse não é o Senhor de apenas algumas nações, mas esse é o Senhor de todas as nações e de todas as pessoas. Esse é o Senhor que se entregou por todo aquele que cresce nele. Deus não é brasileiro. Algumas pessoas acreditam nisso. Algumas pessoas acham isso. Nós acreditamos que o Brasil, existem palavras proféticas e o Brasil é sim um celeiro de missionários para todo mundo. E é isso que nós somos aqui. Essa igreja é uma igreja de missionários. Então toda vez que você, eu não estou aqui para arrancar dinheiro seu, mas toda vez que você dizime e oferta, você está sustentando uma igreja de missionários. Você sustenta uma igreja que já fez, não os pastores, não porque nós somos bons, porque nós somos falhos e erramos como qualquer pessoa, mas essa igreja já viu casamentos sendo restaurados, essa igreja já viu pessoas sendo restauradas, porque é uma igreja de missionários, e é uma igreja que é conduzida pelo Senhor. Então, Pedro, ele não estava entendendo qual era a verdadeira identidade do evangelho. E o evangelho que faz acepção de pessoas, ele não é, ele é um fake ID, é um fake evangelho. Se nós fazemos acepção de pessoas, nós estamos vivendo um evangelho errado. Então, nessas duas passagens, nós compreendemos e vemos que homens e mulheres de Deus erram. Homens e mulheres de Deus erram. E é por isso que nós não acreditamos, e eu respeito a opinião, e respeitamos a opinião de todos aqui. Amém? Amém. Mas por isso que essa igreja, ela não acredita que São Pedro, me perdoa aos torcedores, mas o São Paulo, eles não são homens divinos, e não oramos a eles, porque eles não podem fazer diferença na nossa vida. Porque como um santo, como algo que não deveria ter pecado. Olha o que Pedro está fazendo, ele está fazendo acepção de pessoas, eu não vejo Jesus fazendo isso. Porque não existe nenhum outro homem, não existe Paulo, não existe, nós lemos aqui sobre Atos 9, nós lemos a conversão de Paulo, nós vimos isso, não existe nenhum outro homem na Bíblia e na face da terra que tenha pisado aqui e não tenha pecado a não ser Jesus Cristo. Então é por isso que a nossa fé ela é completamente baseada em Jesus Cristo. Ela não é baseada em homens, ela é baseada em Jesus.
A nossa fé é baseada em Jesus, completamente em Jesus. Porque nós acreditamos que esses homens não eram santos apenas. Eles não eram apenas eles eram santos. Mas nós acreditamos, assim como diz em Romanos 1:7, a todos em Roma que são chamados por Deus e chamados para serem santos. Efésios 1:1 fala: Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e em fiéis em Cristo Jesus. Ou seja, esses santos somos eu e você. Nós somos os santos da igreja. Você não é santo porque você não erra, você não é santo porque você não peca, mas porque você está sendo santificado diariamente. E ser santo significa que você é separado. O significado de ser santo é ser separado. Você é separado de Deus. Você não é porque você não erra, porque você não peca, mas é porque você é separado de Deus. Então nós somos esse santo. Esse santo. Cada um aqui é chamado os santos da igreja. Você. Não faça oração pelo Luiz, pedindo ajuda para o Luiz. Não para o Luiz, meu Deus do céu. Faça oração pela vida dele, mas não porque ele não é um santo, São Pedro, o santo. Não. Todos nós somos esses santos, que significa sermos separados. E precisamos entender a verdadeira evangelho, a verdadeira identidade disso. Mas a forma que nós devemos entender a verdadeira identidade, não tem como nós descobrirmos a falsa identidade a qual nós estamos vivendo se nós não morremos para o nosso eu. É impossível. É impossível. Eu não posso entender a minha identidade em Cristo se eu não estiver crucificado com Cristo. Eu não posso entender. Eu não posso entender a minha identidade se as minhas vontades, elas não estiverem crucificadas em Cristo. Porque em Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em Cristo vive em Cristo vive em você, vive em mim, vive em nós. Você está entendendo isso? Cristo vive em você, Cristo vive em mim, Cristo vive em nós. Você está conseguindo entender isso? Cristo vive em nós. Então a falsa identidade que a religião traz do Evangelho versus a verdadeira identidade do Evangelho. E muitas das vezes nós não entendemos isso porque nós estamos com os nossos olhos tampados realmente. Porque quando fala ali, quando nós falamos ontem no Connect, falando sobre com o nosso rosto descoberto para contemplar a glória de... Mas se você está com o seu rosto coberto, você não tem como contemplar isso. Não tem como você ser parecido com Deus se você está completamente cego pelo seu entretenimento diário, pelos seus amigos, pela sua família, pelo seu trabalho. Você não tem como contemplar a presença de Deus porque você está cheio de coisas na frente. E eu quero contar um testemunho para você, que muitos podem falar que é um testemunho. E eu contei na semana passada na oração, contei ontem no Connect, e vou contar hoje perante toda a igreja. Eu passei 2 semanas, assim, bem dentro de mim, complicado. Foi complicado. Eu falei, meu Deus, por quê? Eu não estou sentindo vontade nenhuma de pregar para as pessoas na rua. Eu não estou sentindo vontade, eu falei para o meu Connect ontem. Eles sabem. Vontade de chutar vocês tudo daqui, não receber mais ninguém. Eu fiquei com vergonha daquilo e eu não queria expor isso nem para os meus líderes, eu não queria expor isso para minha esposa, eu não queria expor isso para ninguém. Eu estava lendo a Bíblia de qualquer jeito. Passei 2 semanas assim. E eu falei, não, eu só preciso de um tempinho para mim. Eu não caí em pecado, não fiz. Mas eu só comecei a assistir o máximo de futebol que eu conseguia. O máximo de filme que eu conseguia. O máximo... Eu tentei jogar a bola o máximo que eu pudesse. Mas parece que naquele tempo que eu estava jogando, eu estava bem. Mas depois que eu saí, eu falei, meu Deus do céu, velho, caraca, eu preciso jogar de novo. Porque eu estava me esquecendo e eu estava muito preocupado comigo. Eu estava preocupado muito com o meu eu. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? O que
está acontecendo comigo? E aí, quando eu peguei e vim na oração aqui, a gente orando, eu chorei, orei com todo mundo aqui, falei isso para as pessoas. Eu comecei a falar, não, eu não aceito isso. Eu não aceito isso, porque eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei do que o Senhor fez comigo, eu não aceito ser uma pessoa apática espiritualmente, eu não aceito ser um Lucas que vai desistir da defesa do Evangelho. Eu não vou voltar para trás. Até porque eu sempre falo isso para a galera que anda comigo, eu sempre falo, cara, se eu quisesse desviar, pensa no trabalho que ia ser, velho. Eu já cheguei muito longe com isso, eu não tenho mais para onde ir. Aquele que coloca a mão no arado, ele não tem como olhar para trás. Se você já colocou a mão no arado, não olhe para trás. Entenda que a sua identidade está em Cristo. Entenda que você precisa ser crucificado. Então, quando eu falei isso aqui na oração, eu comecei a me policiar mais. Falei, Deus, eu não aceito, eu não quero, eu não sou assim. Eu não vou dar espaço só para o meu eu, para o meu entretenimento, para os meus amigos que estão aqui visitando. A culpa não é de vocês, mas eu estava o tempo todo só tentando me suprir com as amizades e não tem nada de errado isso. Mas eu estava colocando tudo e qualquer pessoa na frente de Deus e das coisas de Deus. Isso reflete espiritualmente, isso reflete na minha casa, isso reflete na igreja, no meu connect, reflete nas coisas que eu faço. Isso reflete. E aí é onde você vê que eu estou falando isso para você, porque o nosso pastor ele sempre tem esse costume até de expor, né, o seu pecado, né, as suas dificuldades. Você percebe que eu sou um ser humano como você. Eu estando aqui não me faz melhor do que você porque eu estou com o microfone na mão. Eu não sou mais santo do que você. Eu não sou melhor do que você. Eu erro e eu falho, eu desanimo também. E nós temos que tomar cuidado com o orgulho e com esse afastamento, mas precisamos ser crucificados com Cristo, porque nesse momento nós entenderemos a nossa verdadeira identidade. Então eu, Lucas, comecei a me policiar e busquei isso, falei, Senhor, não sou eu mais quem vivo em mim, mas é o Senhor que vive em mim. E assim é você. Assim somos nós. Assim somos nós. Então, a falsa identidade que a religião traz. Então, quando rompemos com Deus, existem três fios. Três fios aqui que são rompidos. A primeira é com Deus. A segunda é com nós mesmos. E a terceira é com os nossos irmãos. E eu quero falar um pouco sobre cada uma dessas. Com Deus, começamos a pensar que Deus é apenas um juiz severo e distante ou apenas alguém punitivo. Sabe, eu sempre vou trazer esse exemplo de Jonathan Edwards, que escreveu o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu sempre vou trazer, porque é muito pesado esse título, né? Quando você olha, você se espanta, você fala, pecadores nas mãos de um Deus irado. Então, eu particularmente, eu não sei você, mas quando eu li esse livro, e quando eu comecei a ler esse sermão, eu imaginei esse Deus com um monte de pessoinhas na sua mão, e ele esmagando essas pessoas. Pô, só deve ser isso. Mas na realidade, quando Jonathan Edwards ele começa a falar sobre esse sermão, ele diz que nós somos esses pecadores na mão desse Deus irado. E se esse Deus irado tirar as mãos, não existe nada que nos separa nós do inferno, apenas o puro vão e o ar. Então nós cairíamos no inferno. Então essa mão é a graça de Deus sobre a sua vida. Essa mão, e é tão interessante que quando as histórias falam que quando esse homem estava, Jonathan Edwards, um grande avivalista, ele estava contando, ele estava pregando, as pessoas elas começavam a subir nos bancos. Imagina todo mundo aqui subindo nos bancos, porque elas tinham tanto medo, né, principalmente naquela época, né, que não é como hoje em dia, temos internet e tudo isso, mas os tempos eram um pouco mais sombrios, para quem é mais saudosista aí, né.
o tempo era um pouco mais sombrio, então as pessoas tinham medo de muitas histórias. E elas começaram a pular nos bancos com medo do chão abrir. Tamanha a grandeza dessa pregação. E ali muitas almas foram convertidas e mudaram o rumo das suas vidas. Mas não é sobre um Deus punitivo. E o problema é que quando nós perdemos essa identidade da verdadeira religião, que é Jesus Cristo, nós começamos a olhar Deus como um Deus punitivo e severo, que só quer punir as pessoas. Mas a realidade é que Deus é amoroso. A verdade é que Deus é misericordioso e justo para a sua vida. E o problema de nós não entendermos isso, quando nós não estamos crucificados com Cristo, é porque o impacto disso, ele gera medo em nós. E muitos de nós estamos com medos e traumas, até de Deus. Se eu falhar, eu não estou aqui te dando uma carta branca para você pecar e fazer toda a besteira que você quiser. Mas existem pessoas que acham que esse Deus, a partir do momento que elas errarem, vai abrir o chão e elas vão para o inferno. Mas esse Deus é um Deus amoroso e misericordioso, que perdoa você, que te traz para perto. E nós seres humanos, nós nos esquecemos daquilo que as pessoas fazem a gente. Mas a palavra de Deus diz que este Deus, Ele pega os seus pecados e Ele mesmo joga no mar do esquecimento, para que nem Ele mesmo venha os lembrar. Não é porque Ele não consegue ter a memória boa, mas é porque Ele te fez uma promessa. Eu não vou ficar remoendo, eu não sou como os homens, eu não me lembro mais. Eu não me lembro mais das coisas a qual você fez, eu não me lembro, porque eu não quero me lembrar. Porque o que importa para Deus é o aqui e o agora. Sabe por quê? Porque as pessoas estão presas no passado, mas Deus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele é o mesmo amanhã. O Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente e o Deus do futuro. Ele é tudo que nós precisamos. Eu não sei se você consegue sentir esse Deus aí com você. Eu não sei se você consegue entender a grandiosidade daquele que criou os céus e a terra. Ele soprou dentro de você o ar. E Ele se esquece dos seus pecados, porque Ele te ama. Ele entregou o próprio Filho para que venha ser envergonhado perante os homens. Ele se destruiu da própria glória, se fez pequeno para que você pudesse ter a vida eterna. Ele não veio apenas aos judeus, Ele não veio apenas àqueles que são da Palestina, Ele não veio apenas, Ele veio para todos aqueles que entenderem e confessarem o seu nome como o Senhor das suas vidas. Esse é o Senhor que está aqui, esse é o Senhor, Ele te ama. Não precisa ter medo desse Deus. E a segunda coisa é que esse fio que é rompido é o fio com nós mesmos. Acreditamos que somos incapazes de mudar, indignos do perdão. Mas existem outras pessoas que se acham boas demais e não precisam de perdão. Existem pessoas que acham que são indignas de serem perdoadas por Deus porque já fizeram coisas terríveis na vida. Mas existem pessoas que acham que são boas demais para precisar do perdão de Cristo. Pessoas orgulhosas que falam: eu não preciso desse Deus. Eu não preciso de alguém me perdoando. Eu não pedi para morrer por mim. Eu não pedi para você morrer por mim. E esse fio é o que nós rompemos com nós mesmos. Mas a realidade bíblica de tudo isso é que em Cristo somos santificados, perdoados e chamados para sermos santos. Santos. Somos chamados para ser santos. Não são santos a qual não tem erros ou falhas, mas são santos, que isso significa que nós somos separados por Deus. Nós
Nós somos separados por Deus. E o impacto disso, se nós não entendermos, isso causa autojulgamento extremo, orgulho espiritual, impedindo o crescimento e a humildade. Em algumas pessoas, impede o crescimento delas, impede essas pessoas não entenderem a sua identidade em Cristo Jesus. Se elas não forem crucificadas com Cristo, elas vão ser impedidas de crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, crescer nas suas áreas. Mas existem também pessoas que não conseguem ter a humildade de entender que elas precisam de Jesus. E por último, a parte que nós podemos também tirar disso é da mesma forma. Talvez você está aqui hoje, você cometeu um erro como Adão e Eva. E quando você fez isso, o que você quer fazer é se esconder. Porque a vergonha, porque o pecado ele traz julgamento, ele traz vergonha. Nós aprendemos isso na consolidação, né? Que existe um ciclo ali do pecado. E ele vai trazendo e a gente vai se afastando. E queira ou não, nós sabemos que um dos primeiros sinais que as pessoas elas começam a se afastar da comunhão de Deus é quando elas começam a se afastar da comunhão com os irmãos. É ou não é? Sim? As pessoas começam a deixar de ir para a igreja e elas começam, eu sou muito espiritual, eu tenho minha espiritualidade na minha casa. Eu estou, oh Deus. Mas a comunhão com os irmãos é extremamente importante, porque se eu pegar e eu for para um alto de uma montanha, e eu me trancar e eu ficar lá sozinho naquela floresta, é mais fácil. Eu digo ainda, pode ser que eu fique com raiva de mim mesmo, e aí peca. Então não adianta você se afastar e se tirar do meio e falar, não, eu não quero estar no meio, porque as pessoas são muito ruins ali na igreja, ali na People Church. Isso não é o evangelho de Cristo. Isso não é o evangelho verdadeiro que nós entendemos. Essa não é a identidade do evangelho. Essa é uma falsa identidade do evangelho. Precisamos estar em comunhão uns com os outros. E é por isso que a igreja é tão importante. Então, precisamos estar juntos uns com os outros. E esse terceiro fio é o fio que nós quebramos com os nossos irmãos. Quebramos os laços com os irmãos. Pensar que outros cristãos são perfeitos ou que não podem errar, ou ainda que todos têm a mesma maturidade espiritual que nós. A realidade bíblica disso é que a igreja é um corpo de pessoas imperfeitas chamadas à santidade e ao amor mútuo. Já lemos aqui. Paulo, em suas cartas, ele fala isso o tempo todo. Você pode pesquisar aí na sua Bíblia e você vai ver. Nós somos chamados a sermos santos. Você é chamado para ser santo. E não tem como você ser chamado a ser santo sem estar no corpo. Precisamos estar no corpo. E se nós não entendermos isso, o impacto disso pode nos gerar orgulho, julgamento ou decepção, dificultando a comunhão verdadeira. Isso nos dificulta a comunhão com os irmãos. Nos dificulta com o nosso relacionamento uns com os outros. Então percebe que tudo volta para Cristo. Para nós entendermos uma verdadeira identidade, para nós entendermos que estamos vivendo uma falsa religião, uma falsa religião, uma falsa identidade do Evangelho, uma falsa identidade em nós, com traumas, com tantas outras coisas, nós precisamos entender, e só tem uma forma de entendermos isso, é estando crucificado com Cristo Jesus. É estando crucificado com Cristo Jesus. E qual é a nossa verdadeira identidade? Nós temos o exemplo claro de Jesus. Quando nós estamos ali em Lucas 2:49, Jesus está ali no templo, seus pais iam todo ano para Jerusalém, e eles estão lá, e eles vão embora, e eles deixam a criança, esqueceram de mim.
E eles deixam Jesus e Jesus começa ali a ensinar as pessoas e as pessoas ficam, meu Deus, que menino inteligente. E aí os pais abismados com aquilo, perguntam, olha, a gente ficou quase louco com você, cadê você? Você não veio com a gente? E aí quando a gente olha Lucas 2,49, ele fala, por que me procuráveis? Por que me procuras? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus, ele tinha a sua identidade completamente definida desde criança. Ele entendia que era um filho de Deus. Ele entendia o seu propósito. Ele entendia exatamente o que ele precisava fazer. Ele entendia onde ele deveria estar. Então você, como filho de Deus, você com a identidade firmada, sem uma falsa identidade, sem um falso evangelho, a sua identidade é aqui com os irmãos, é na comunhão com os santos, é se relacionando com Jesus todos os dias, é estando crucificado com Ele. Essa é a sua verdadeira identidade. Você é um filho e uma filha amada de Deus. Você é um filho e uma filha amada de Deus. A sua verdadeira identidade é essa. E essa já é um spoiler e uma continuação para que vai vir na semana que vem. Então, para você ficar a semana toda pensando, iremos falar sobre a verdadeira identidade. E essa é a sua identidade. E assim, quem vai ficando por último vai ficando mais difícil. Né? Quem vai pregando, prega a primeira semana, da segunda já fica um pouco mais para tirar o suco. E vai assim, piorando. Quem é a última é a missionária Kátia. Deus abençoe a senhora. Então Jesus, ele sabia que era um filho, pois estava preso ao Pai, por isso que devemos estar presos a Cristo, pois aí sim entenderemos quem realmente somos. Somos filhos de Deus. Quero pedir para o Ministério de Louvor vir aqui. Romanos 6,6 diz, sabemos que o nosso velho eu foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Nós somos crucificados com ele para que nós não venhamos ser mais escravos do pecado. Nós somos crucificados com ele porque nós não somos mais escravos do pecado. 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. As coisas que você viveu antigamente já passaram. Os erros que você viveu antigamente já passaram. Não me importa e não importa para Deus. Talvez até para mim importe, porque eu sou ser humano e falho, e eu não deveria importar com isso. Mas para Deus, não importa os seus erros, não importa as suas falhas, não importa aquilo que você já fez de errado. Se você deixou a comunhão, se você deixou Deus de lado, se você se esqueceu, Deus está sempre esperando como um pai amoroso. Como aquelas 3 parábolas que nós falamos há um tempo atrás. A dracma perdida, a mulher que procura diligentemente aquela dracma, porque ela quer achar, e quando ela acha, ela chama os seus amigos e faz uma festa. A ovelha perdida que se afasta do pasto, e ele deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida, e quando ele acha ela, ele faz uma festa. E o filho pródigo? O filho pródigo que não é apenas sobre o filho. A maior parte dessas histórias, elas têm a ver com o pai. Essa história tem completamente a ver com o pai. Ali nós entendemos e revela o caráter de Deus. Um caráter de um Deus amoroso, de um Deus que espera a porta. Mesmo quando nós pegamos tudo aquilo que Ele nos deu, mesmo quando nós pegamos todos os dons, mesmo quando nós pegamos tudo aquilo que Ele nos entregou e gastamos de qualquer maneira, este Deus está na porta esperando nós voltarmos. E quando Ele está esperando, Ele não espera você chegar e beijar o pé dele, Ele sai correndo de encontro com você. Ele vai de encontro com você para que você possa
ser amado por esse Deus, entender o perdão dele, pois os seus pecados estão perdoados. Sabe, nós não entendermos o perdão de Deus, não entendemos que os nossos pecados têm como ser perdoados, é como se nós pegássemos e olhássemos para todo o sacrifício de Jesus na cruz e falássemos que isso não vale de nada. Mas isso custou tudo. Alguém que não tinha cometido nenhum pecado, alguém que não precisava se destituir da sua própria glória, alguém que estava muito bem no céu sendo adorado, decide se fazer carne e osso, para que você e eu pudéssemos ter a vida eterna e sermos perdoados. E o versículo qual nós começamos, Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo. Ricardo foi crucificado com Cristo. Tom foi crucificado com Cristo. Missionária Kátia com Cristo. Carol foi crucificada com Cristo. Guilherme foi crucificado com Cristo. Todos nós fomos crucificados com Cristo. Assim já não somos nós. Assim não é mais o Lucas. Assim não é o Juliano. Assim não somos nós que vivemos em nós. Mas Cristo vive em nós. Ele vive em nós. Cristo vive em mim e em você. Ele morreu por mim e por você. Não desperdice o sacrifício de Cristo. Não deixe de pregar o Evangelho. Nessas últimas 2 semanas, eu parei de fazer algo que eu sou completamente apaixonado, e é falar de Jesus para as pessoas. E quando eu comecei a entender isso, eu falei, Deus, por que eu estou fazendo isso? E eu comecei a falar para as pessoas, eu parava o tempo todo as pessoas no mercado, no trabalho, e eu parei essas 2 semanas que eu estou só falando de futebol, estou falando de política, mas eu não estou falando de Jesus. Eu não estou falando de Jesus, o que tem de errado comigo, Deus? O que tem de errado comigo? Eu comecei e voltei a pregar o Evangelho de uma maneira apaixonada, porque eu preciso disso, eu não me envergonho, eu estou em defesa do Evangelho. Sabe, e é interessante, é simples. Sexta-feira, ontem, eu estava no meu trabalho, e no final do trabalho, final do expediente, rapaz, eu peguei e falei, tá muito calor, né? Ele, tá calor. Tá muito calor. E eu conversei com ele, terminamos. E aí algo começou a gerar em mim, vou falar de Jesus para esse cara. Vou falar de Jesus. E aí do nada, eu já tinha calado um tempo. Ele chegou e falou, algumas few lines of cocaine, algumas linhas de cocaína, isso vai me fazer feliz. E já tá tudo bem. Eu olhei e falei, é agora. Ele, algumas linhas de cocaína me fazem feliz. E eu falei, Ele, na vida a gente tem que se divertir, na vida a gente tem que fazer essas coisas. Eu falei, mas eu acho que você não precisa disso. Ele, eu preciso de quê? Aí eu falei, você precisa talvez de uma pessoa. Talvez você precisa amar uma pessoa. Precisa amar uma pessoa de verdade, uma pessoa que te ama de volta, uma pessoa, você precisa amar essa pessoa. Ele, você tem um bom ponto. Amar alguém. Aí eu falei, eu encontrei essa pessoa, e eu amo essa pessoa demais. Eu amo essa pessoa, sou apaixonado por essa pessoa. Ele, isso mudou a sua vida? Eu falei, completamente. Isso mudou a minha vida completamente. Aí eu falei para ele, sabe qual é o nome dessa pessoa? Ele, qual? Jesus Cristo. Ele olhou, Ele é tudo. Ele é tudo, você não precisa dessas linhas de cocaína. Você não precisa da bebida, você não precisa da pornografia, você não precisa do dinheiro, você não precisa dessas coisas, você só precisa dessa pessoa e estar apaixonado por ela. Você só precisa disso. E quando ele foi embora, eu falei, não usa cocaína hoje. Segunda-feira eu vou procurar esse cara, eu vou ver e vou conversar com ele. E ali eu vou começar o meu trabalho de missionário. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. E eu sou um obreiro do Senhor, literalmente. Estou aqui na obra e na obra mesmo.
junto com os pedreiros, a obra do Senhor. O Evangelho de Cristo Jesus é simples e ele não faz acepção de pessoas. As pessoas, os gentios, aqueles que são mais rejeitados pela sociedade, aqueles que ninguém quer olhar. Não existe, deixa eu te falar, nós estávamos falando esse dia na van com os nossos amigos lá, a gente fica brincando, mas a gente falou, não é que a gente nunca fala de Jesus, tá, gente? Mas a gente estava falando, a gente falou um negócio, sabe, não existe um modelo político perfeito. Cara, seja de direita, seja de esquerda, não existe um modelo político perfeito. Existe um modelo que nós como cristão, eu vou mais para o lado, mas não existe um modelo perfeito. Somente o Evangelho é o modelo perfeito. Porque os seres humanos, eles são falhos e eles erram. E muitas das vezes estamos dividindo uns com os outros, brigando com os nossos irmãos por conta de política, sendo que Jesus não veio para causar divisão. Deus não é de direita, Deus não é de esquerda, Deus é do céu. Ele criou tudo e todos. Isso veio depois. Isso veio depois. Apenas o Evangelho pode salvar as pessoas. Nenhuma ideologia pode mudar o mundo, somente o Evangelho de Cristo Jesus. Somente o Evangelho de Cristo Jesus é o que nós vivemos. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Quem me amou se entregou por mim. Cristo Jesus amou e se entregou por você. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos ministrar uma canção.